Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer poder estar aqui para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero continuar na mensagem: a palavra falada é a semente original. Toda a Bíblia está baseada nesse princípio de que cada palavra que sai da boca de Deus, ou que saiu da boca de Deus, não voltará vazia, porque a palavra de Deus é eterna e ela tem poder criativo. Quando Deus fala algo, aquilo tem que se materializar, porque aquilo foi a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma semente, e dentro dela há um germe de vida, e esse germe de vida é o Espírito Santo. Veja, em ordem, a semente teve que morrer para liberar a vida. Por isso Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Esse foi ele mesmo. Quando ele morreu no Calvário, veja, o Espírito, o germe de vida que estava na semente, foi liberado para vir sobre as demais sementes que já estavam sobre a terra. Veja, aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Então, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Jesus disse isso em São João capítulo 6. Veja, e todos nós sabemos que a palavra é o que está operando em nossas vidas para nos vivificar, ou seja, ressuscitar de entre os mortos espirituais. Por isso que quando o anjo do Senhor visitou Abraão, quando ele já tinha 99 anos de idade, Sara 89, ambos estavam mortos, entre aspas, fisicamente. Não poderiam mais ter filhos ou trazer descendência. Então Deus desceu em carne humana. Veja, e o poder da palavra falada, a voz da ressurreição, veio para transformar aqueles corpos abatidos. Veja, a morte já tinha entrado neles. Eles já estavam avançados em idade, não havia mais possibilidade de ter o filho da promessa. Então Deus mesmo, Elohim, aquele que existe por si só, o grande El Shaddai, aquele que tem seios, veio trazer o poder, veja, a palavra, veja, e foram vivificados pela promessa, e ambos voltaram a ser jovens outra vez, e Sara, no tempo da vida, pôde receber o filho da promessa, que era Isaque. Então Jesus disse: como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, quando o Filho do Homem desce numa nuvem, Apocalipse capítulo 10, veja, agora ele não vem mais como um cordeiro, ele vem como leão. E quando ele desce como leão da tribo de Judá, ele brada. E 7 trovões falaram. João ia escrevê-los, mas o anjo disse: não o escrevas. Veja, então, se não estão escritos, precisam ser revelados, porque nesses 7 trovões, essas 7 vozes, veja, esta é a voz da ressurreição, esta é a voz de arcanjo, o Espírito Santo descendo agora, veja, emitindo os 7 trovões, 7 vozes. Veja, a mesma voz que chamou Lázaro para fora, a mesma voz que falou, e o Espírito veio sobre aqueles corpos mortos da profecia de Ezequiel 37. Veja, a mesma voz que mudou o ventre de Sara, que mudou Abraão, a mesma voz tem descido aqui no tempo do fim, porque Jesus disse: vem a hora, veja, e agora é, veja, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem ressuscitarão. Então essa voz estaria aqui momentos antes da ressurreição para vivificar a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Romanos 8. A terra está aguardando a manifestação. Veja, esses filhos manifestados pelo poder da palavra falada. E em ordem, essa é a obra do Espírito Santo. Veja, ele vem para regar essa semente, eleita que está sobre a terra. O semeador saiu a semear. Veja,
e a semente cai em bom solo. Veja, esses que podem guardar a palavra. Agora, em São João capítulo 3, Jesus respondendo à indagação de Nicodemos sobre o novo nascimento. Veja, como é que um homem pode nascer de novo? Então Jesus disse no versículo 5 do capítulo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Veja, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja, esse grande mistério do Espírito Santo regando a semente para trazer o novo nascimento. Mas nós estamos agora numa outra hora. Veja, não apenas o novo nascimento, mas a voz de arcanjo, a voz da ressurreição, a voz para vivificar os nossos corpos mortais. Veja, e trazê-lo em sujeição à palavra, preparando esses corpos para o arrebatamento. Veja, vivificar. O que é vivificar? É dar a vida. Por isso, o Espírito Santo disse através da boca do profeta que haveria um tremendo avivamento sobre a noiva que a tiraria da terra no arrebatamento. E esse avivamento é a última chuva. Veja, uma chuva de ensinamento, para que através da palavra a igreja pudesse ser vivificada em ordem, para levantá-la. Veja, esses que são eleitos e predestinados, esses que nasceram para cumprir o propósito que estava na mente de Deus. Então, na mensagem, a palavra falada é a semente original, citando esse grande poder do Espírito Santo sobre a semente eleita. Veja, a respeito dos que podem absorver a palavra, dos que receberão que ouvirão essa voz, esses que são os primeiros a serem vivificados, os predestinados são os primeiros a serem levantados. Veja, havia uma festa lá atrás, a festa das primícias. Veja, o molho movido no primeiro dia da semana, esse molho movido falava da ressurreição de Jesus. Ele foi o primeiro molho movido, o primeiro grão que amadureceu. E esse amadurecimento veio em ordem sobre o anjo de Malaquias 4. Veja, ele tinha a ressurreição dele, e isso tem vindo sobre nós para nos colocar em ordem para o arrebatamento. Sem essa voz da ressurreição, sem essa ressurreição, sem esse avivamento, veja, nós não iremos no arrebatamento. Então veja, citando a arca lá no tempo de Noé, feita com madeira de gofer. Veja, a arca foi feita da madeira de gofer e de acácia. Não há nada a não ser um vazio, nada ali a não ser um oco. Você sabe que Abraão teve que extrair toda a seiva e depois betumar a arca por dentro e por fora. Não há nada a não ser um vazio, nada ali a não ser um oco, tudo é tirado dali. E ela cresceu daquela forma, a madeira mais leve que existe, mais leve do que o bálsamo, porque eles fizeram isso para que ela pudesse encharcá-la com resina. Veja o betume. Se aquilo fosse um carvalho, você diz, o carvalho não faria o mesmo efeito? Responde o profeta, não, Senhor, ele não absorve nada, ele repele. Por isso, na parábola do semeador, nós temos, primeiro, aquele que caiu à beira do caminho. Veio os espíritos malignos e tiraram a palavra. Depois veio aqueles que caíram entre as pedras. Não havendo umidade, não cresceu. Depois entre os espinhos, sufocado pelos cuidados dessa vida. Veja, mas houve um solo apropriado, aonde estava a semente, a água, o Espírito Santo. Veja, veio sobre esta terra para irrigar a semente, dar a ela uma oportunidade de viver. Um absorvente, veja, é um repelente. E a arca, a madeira de gofer, é um absorvente. E a verdadeira semente de Deus é um absorvente do Espírito. Todo denominacionalismo é tirado fora. Toda incredulidade é colocada fora. E quando o Espírito Santo vem naquele germe de vida que está colocado ali, ele produz outra semente. Exatamente
outro filho de Deus é nascido. Veja, amém? Outro Deus amador. Por isso disse Jesus, não fala a vossa escritura que aqueles a quem veio a palavra sois deuses? Somente esses que são parte de Deus, que tenham uma alma predestinada, é que receberão a palavra. Veja, eu sou um Brana porque eu nasci de Charlie e ela Brana. Isso me faz um Brana porque sou uma semente, ou sou sua semente. A harmonia dos dois, reunindo, o esperma fez uma semente e aquilo me fez. Quando Deus e sua palavra se tornam um, veja, mas você pergunta, Deus não é a palavra? Sim. Deus e você, que é a palavra expressada, que era um pensamento na mente de Deus. Veja, se tornam um, isto é, quando o Espírito de Deus rega a semente de Deus, a palavra de Deus, ela produz Deus. Não é um indivíduo, é Deus. Você está morto, você não é mais você mesmo, considere-se morto, vazio, veja, esperando pelo germe semente. Então o que é isso? Isso não é mais você, não é o homem, é Deus no homem. É o germe semente começando a palavra falada. A palavra de Deus manifestada no homem. Então não é um homem. É o homem que está morto. Ele não pode ser um híbrido e um filho de Deus ao mesmo tempo. Ele é um filho da morte e um filho da vida. Então se ele é um filho da morte, entregue isso para o diabo e deixe-o matar isso. Entregue seu minuto para Deus e deixe-o matar o diabo que está em você, destruí-lo para te limpar. Então se Deus plantar a sua própria vida em você, então não é mais você, é a vida de Deus, porque é a palavra de Deus, regada pelo Espírito Santo, produzirá a mesma coisa. Veja, eu simplesmente adoraria pregar sobre aquilo por uns poucos minutos, disse o profeta. Veja, as mesmas obras, as obras manifestadas, o mesmo através de nós, pois isto é a palavra. Então somente a semente eleita, só ela pode reproduzir Deus outra vez, porque somente a palavra, ou somente a semente verdadeira, pode reproduzir-se a si mesmo, e em ordem, para que a vida de Deus possa reproduzir-se na nossa vida. As mesmas obras, nós precisamos viver de fé na palavra, pregar a palavra, veja, não interpretada, não acrescentar ou deslocar ou aplicá-la mal. Por isso que o Mombrana mostrou que era uma semente eleita, porque as mesmas obras que estavam em Jesus Cristo foram vistas na vida dele. Então a palavra, você, um crente eleito e predestinado, que estava na mente de Deus, a vida, o Espírito Santo, vem sobre a palavra, vem sobre você, para fazê-la viver, para nesta hora, trazer esse poderoso avivamento, para nos colocar na plataforma de arrebatamento. Essa é a promessa para esta hora. Essa é a voz que está soando de dentro dessa mensagem. O Espírito Santo, o mesmo Deus que veio a Abraão para transformar seus corpos mortos, tem vindo aqui em ordem para primeiro vivificar os eleitos, para que aqueles que dormem em Cristo possam ressuscitar e em seguida nós, os vivos, sermos transformados e subiremos juntos a encontrar o Senhor dos ares. Irmão, que Deus te abençoe. A palavra falada, esta é a mensagem, os 7 trovões, as 7 vozes, para trazer essa ressurreição, para trazer esse poder para avivar a igreja e levá-la embora no arrebatamento. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.